Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Embora cada um de nós esteja passando por angústias de diversos tipos, nessa pandemia do novo coronavírus, é inegável que os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente estão entre os mais impactados do ponto de vista emocional, A gente vai tentar ter aqui um vislumbre de como está sendo esse período para eles, conversando com o Dr. Marcelo Bruno Generoso, que é psiquiatra da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e professor instrutor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Obrigado por ter topado a conversa, doutor. Seja bem-vindo. Oi, Luiz. Obrigado pelo convite. Vamos começar aqui, doutor, A profissão de médico é uma das que as pessoas mais conhecem, Às vezes a gente ouve profissão que não sabe nem o que faz, mas médico a pessoa tem uma ideia de como é o trabalho, Só que a gente tem uma ideia de um trabalho que, sim, uma ideia um pouco superficial dos momentos mais difíceis, Geralmente, médicos acho que passam por situações que a gente nunca vai passar na vida, Queria que você dissesse como os médicos são preparados, Para que tipo de situação ou de sentimento os médicos são preparados para lidar? Luiz, assim, é uma boa pergunta, A gente, durante a graduação, a gente entra em contato com diversas situações muito complicadas, Acho que tanto da vida dos pacientes, que a gente entra em contato, quanto até da vida pessoal de cada um durante a formação. Então, são pessoas que estão sujeitas a uma carga emocional, uma carga de estresse grande, já desde a graduação, justamente pelas situações em que a gente enfrenta aí, durante a rotina, de enfermaria, de pronto-socorro. Então, isso já é mais ou menos uma rotina dentro da formação médica, E eu até expando isso, Luiz, acho que isso acontece com todos os profissionais da saúde, Acho que durante a formação, tanto do pessoal da enfermagem, do pessoal da fisioterapia, nutrição, esse contato próximo aí com realidades super difíceis dos pacientes, isso vai, de certa forma, habituando esses profissionais a lidar com esse sofrimento. Mas isso não quer dizer que se torna fácil, Isso, entrar em contato com essas situações é uma situação muito difícil, E a pessoa vai desenvolvendo aí mecanismos, formas de lidar com isso, que tentam ser mais saudáveis, ou pelo menos minimizar esse sofrimento do próprio profissional. Isso durante a graduação é trabalhado, dentro das rotinas com os professores da faculdade, isso é um tema abordado, mas é lógico que eu acho que precisa de mais informação sobre isso, um enfoque maior sobre isso desde a formação na graduação. E como que isso se dá, doutor Marcelo, essa preparação, A gente imagina sempre aqui como leigo que a coisa mais difícil é perder um paciente, Uhum. Como que isso é dado, assim, nessa parte da formação? Durante a graduação, isso geralmente é discutido após a avaliação dos casos clínicos, após a avaliação, a discussão do que aquele paciente está apresentando, a realidade de vida, O que é trabalhado muito hoje em dia é tentar ir além do contexto puramente biológico do que está acontecendo, de tentar incorporar outros saberes nessas discussões, Então, considerar também o contexto social do indivíduo, o contexto dinâmico, as relações interpessoais, porque a gente sabe que tudo isso afeta, tanto às vezes a manifestação da própria doença em curso, como até a resposta ao tratamento, Isso pode acontecer durante o curso de alguma doença também. Então, esse enfoque, esse treinamento é dado para se considerar os outros aspectos envolvidos naquele paciente. Não puramente restrito à fisiopatologia de determinada doença ou condição, Na verdade, o que se preza, numa boa formação, seria um enfoque humano, Então, para sair um pouco da questão da doença exclusivamente, e além disso, considerar o indivíduo que está ali, o que está envolvido para aquela pessoa, A gente sabe que cada situação de vida se manifesta de uma certa forma em cada indivíduo, Então as pessoas reagem diferentes às situações que enfrentam na vida, Então a ideia seria focar nessa parte humana, Então isso é trabalhado durante a formação nesse sentido. Quando o paciente é um outro médico, digamos, Uhum. para um psiquiatra tem alguma diferença, Tratar colegas é um desafio, viu, Luiz? Acho que isso, talvez outros psiquiatras tenham a mesma experiência, Porque a gente, muitas vezes, a gente consegue entender o que aquele profissional está passando, a realidade que ele está enfrentando, e a gente precisa tentar convencê-lo, a seguir algum tratamento, ou a tomar algumas medidas.
que às vezes para o profissional médico, pelas altas demandas de trabalho, de rotina, né, às vezes isso é difícil, né? Por exemplo, desacelerar, né? Às vezes em quadros ansiosos, a gente tenta trabalhar um pouco isso com o paciente, né? No sentido de, olha, a forma como você está montando a tua rotina parece estar te causando alguns prejuízos, né? E aí trabalhar nessas questões com o profissional da saúde, né, que está sempre voltado aí no cuidado do outro, às vezes deixando de lado o seu próprio autocuidado, né? Então, isso é uma das questões que às vezes dá um pouco de trabalho ali durante os atendimentos. Mas isso eu volto a dizer, não se restringe só ao profissional médico, né? O profissional de enfermagem também enfrenta muito isso, e é isso que a gente tem visto, né? Durante a pandemia aí, o quanto esses profissionais estão se colocando em segundo plano em função dos pacientes, né? Então, a prioridade é sempre o paciente e, às vezes, deixando de lado a própria saúde ou as prioridades, né, do indivíduo. Doutor Marcelo, eu queria que você desse uma descrição, não tanto da sua rotina especificamente, mas uma coisa bem de imagem, assim, né? Como que tem sido o seu trabalho atualmente, né? No lugar em que você está instalado nesse momento? Então, aqui a gente está no hospital de campanha do AMB, né? O Hospital Municipal de Campanha do AMB. Esse serviço, Luiz, né, que a gente implantou aqui, é um serviço pioneiro, né, nessa atuação, né, chama-se Serviço de Saúde Mental do Trabalhador. Isso foi uma ação da Secretaria Municipal da Saúde, da Autarquia Hospitalar Municipal, identificando justamente essa necessidade do cuidado da saúde mental dos profissionais da saúde. Então, é um serviço de saúde mental voltado para esse público. É uma iniciativa da nossa equipe lá da Escola Municipal de Saúde, né? E essas atividades são realizadas diariamente, né? Então, tem a participação de médicos residentes em psiquiatria, do programa de residência médica em rede da Secretaria. É importante dizer, né, que todos que estão atuando lá nessa parte da saúde mental do nosso serviço são voluntários, né? Então, isso para mim, é bem significativo, acho que vale a pena ressaltar. Essa necessidade, né, de um cuidado específico de saúde mental para os funcionários, para os profissionais da saúde, isso já foi identificado em vários lugares do mundo, mas ainda tem muita dúvida de como fazê-lo, né? E aí o nosso serviço foi implantado, né, com esse objetivo de prover, né, de dar essa assistência à saúde mental dos profissionais da saúde em atuação no AMB, né? A gente percebe que a demanda do hospital cada dia tem aumentado mais, né, o número de pacientes. A gente percebe que a pandemia continua, né? Então isso ainda vai perdurar por um tempo, né? E a necessidade aí da gente ajudar esses profissionais da saúde a estarem bem para poder cuidar dos pacientes é fundamental, né? E é nisso que a gente tem trabalhado lá. E como é que funciona esse trabalho, doutor Marcelo? Quando a gente imagina uma consulta de um psiquiatra, né, um atendimento, a gente imagina que exija um espaço, né, um pouco mais tranquilo para ter aquela conversa. E ainda mais se tratando de um hospital de campanha, está sendo possível? Como é que é esse trabalho, o atendimento mesmo? Bem legal a tua pergunta, Luiz. O que a gente tem feito, na verdade, é adaptar, né? Eu acho que nesse momento a humanidade como um todo aí tem se adaptado e a gente desse serviço de saúde mental, a gente tem feito a mesma coisa, né? Então, Luiz, o nosso serviço de saúde mental, ele atua em 3 frentes. A primeira frente é de assistência à saúde mental, que é como você falou, né? Então, são as consultas em psiquiatria, consultas em psicologia, né? Acolhimento em saúde mental. A gente tem uma equipe específica para fazer esse acolhimento a qualquer momento que o profissional precisar, por exemplo, durante um plantão, se estiver precisando conversar, a gente tem uma equipe de acolhimento em saúde mental para isso. E assistência em psiquiatria quando necessário, né? Então, quando é identificado, por exemplo, a necessidade de uma avaliação de um psiquiatra ou da introdução de alguma medicação para o tratamento de algum quadro em curso, isso também é feito. Isso é feito dentro da área de isolamento, né? Então, a gente está ali no contato próximo com os profissionais justamente para deixar esse acesso mais fácil. Então, a pessoa consegue ser prontamente atendida mesmo durante o plantão, né? Não precisa desparamentar, né? Isso até reduz o gasto de EPIs, foi uma das coisas que a gente pensou. Então, a nossa equipe está lá dentro, junto com os profissionais de saúde, durante as atividades do hospital de campanha. Todos paramentados. Todos paramentados, né? Isso é uma adaptação que a gente tem que fazer. Foi uma
Isso é fundamental, né? Então, todas as ações que a gente está fazendo lá respeitam as normas ali de biossegurança do hospital de campanha. Então, toda a equipe de saúde mental passou por um treinamento com a CCIH do hospital de campanha. Então, todos nós estamos habilitados para estar dentro do setor do isolamento e atender esses pacientes lá dentro com os EPIs, né? Então, essa adaptação que a gente comentou. Essa é a primeira frente, né? Quando a gente pensa em saúde mental, talvez seja a primeira coisa. Então, consulta em psiquiatria ou em psicologia. Isso é feito. Agora, o nosso serviço tem alguns diferenciais importantes. A gente optou por não só atuar depois da doença, do transtorno mental se instalar no indivíduo. Então, a gente está trabalhando em duas outras frentes. Uma delas são ações de redução de estresse, né? Então, a gente trabalha na prevenção também e da promoção à saúde, da promoção em saúde mental. Como isso é feito? A gente tem aplicado nos profissionais, durante alguns períodos do dia, algumas atividades em grupo, né? Lógico, esses grupos são pequenos, respeitando o distanciamento e as normas de segurança do hospital de campanha. Nessas atividades em grupo, a gente trabalha meditação mindfulness, a gente faz alguns grupos de escuta com os profissionais da saúde para eles conseguirem exteriorizar o que eles estão sentindo, né? Expressar aquilo que eles estão passando. Isso tem sido super importante para eles, o feedback que eles têm dado para a gente, parece que isso tem ajudado muito, né? Eles terem esse canal de escuta para poder realmente conversar e se abrir, né? Olha, as coisas estão dessa forma, né? Isso entre eles está tendo um significado muito bom. A terceira frente que a gente tem atuado são algumas capacitações, né? Então a gente sabe que saúde mental, às vezes para alguns profissionais da saúde, é um tema um pouco fora ali da formação, ou às vezes mais difícil de lidar. Então a gente tem atuado em capacitações em temas relacionados à saúde mental. E aí entram várias questões. Então a gente tem feito capacitação de como manter a saúde mental durante a pandemia, entendendo a saúde mental, né? O que é a saúde mental, trabalhado com redução do estigma também em saúde mental. A gente sabe que isso às vezes acontece mesmo dentre os profissionais da saúde, e isso é um dos fatores que às vezes dificulta o acesso, né? Às vezes a pessoa não está bem, e por vergonha, ou por medo, ou por receio de ser rotulado de alguma forma, a pessoa não busca ajuda. Mesmo sendo profissional de saúde, né? Mesmo sendo um profissional de saúde, né? Então a gente tem tentado trabalhar com eles a reduzir o estigma e perceber que, olha, tudo bem pedir ajuda, a gente está aqui para ajudar vocês. Isso tem sido uma coisa importante para eles também. Outra capacitação que a gente tem feito em relação a como comunicar más notícias, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas têm falecido em função da Covid. E quando isso acontece, uma frustração, é uma dor muito grande para a equipe também. E além de lidar com esse sofrimento interno de cada profissional da saúde que estava envolvido nesse cuidado, tem a questão de comunicar à família, né? De explicar, né, o que aconteceu. Então, a gente tem ajudado eles nessa capacitação de como ajudar os pacientes que estão em um quadro ansioso durante a internação, ou que não estão cooperando tanto com essas medidas de isolamento, ou uma dificuldade no entendimento de por que a gente ter esses cuidados, né? Essas precauções que a gente tem tido. Então, a gente tem atuado nessas capacitações também. Então, o nosso serviço ele vai além da simples assistência à saúde mental. É lógico que isso é feito, mas a gente quer ir um passo antes, né? Então, a gente quer trabalhar na promoção à saúde mental e na prevenção também. Isso é um diferencial importante do nosso serviço e é um serviço pioneiro nesse sentido também. Doutor Marcelo, pelo que você contou, né, esse cenário ele é um trabalho muito dinâmico, né? Você falou que fica próximo das equipes, em qualquer momento a pessoa pode recorrer ao serviço de vocês, né? Uhum. Quando o profissional de saúde vai até vocês, né, aí falando da primeira frente, geralmente o que eles trazem, né? Eles vêm com algum tipo de demanda clara ou geralmente chegam só, nossa, não, cheguei num momento aqui que preciso dar um tempo. Como que é a chegada deles até vocês? Olha, Luiz, varia muito, né? Porque assim, às vezes a gente pensa que as demandas vão estar exclusivamente relacionadas à situação de trabalho. E às vezes não, né? Às vezes tem questões da vida pessoal de cada um ali, que não estão bem também, né? Então isso é uma outra questão que a gente tenta abordar e tenta ajudá-los, né? Mas o que chega muito no sentido de demanda, né? Essas questões do desapontamento, da frustração em relação à impotência perante a gravidade da doença, no sentido de perder os pacientes, no sentido de fazer tudo por eles e não conseguir
o resultado esperado, né, da recuperação, de uma alta. Então isso é uma coisa que tem aparecido muito, assim, essa frustração, né? E não, isso, frustração não relacionada à própria performance, né, mas a impotência perante a gravidade da doença. Eu acho que isso é um dos temas principais, assim, que tem acontecido em vários lugares do mundo, né, isso e tem se repetido aqui também. Você percebe alguma diferença entre os profissionais de saúde, de sentimentos que eles trazem, entre médicos, enfermeiros, técnicos? É uma boa pergunta, Luiz, porque cada profissional da saúde, na verdade, vivencia a internação ali, né, a permanência do paciente de uma forma, né? Então, os médicos têm um contato com o paciente, a enfermagem tem outro, a fisioterapia tem outro, a equipe de nutrição, mas a gente percebe que um plano de fundo conjunto é o vínculo que esses profissionais têm feito com os pacientes. Isso numa situação onde a família não está presente, esses profissionais de saúde acabam tomando um papel bem grande na vida dos pacientes, né? Eles convivem ali diariamente, são uma base, uma estrutura ali para os pacientes, né? Então parece que o vínculo fica muito forte nessa situação. Talvez aí uma coisa para se pensar das diferenças disso para uma internação numa situação regular de enfermaria, onde a gente tem a família, tem todo mundo ali próximo. É lógico que a equipe do hospital de campanha está sempre em contato com os familiares, informando, mas a presença física, né, justamente para proteger os familiares, isso não é permitido por lá. Então a equipe de saúde acaba tomando uma proporção aí na vida do paciente bem grande, né? Então parece que esse vínculo fica bem forte para eles. Tem alguma diferença que você percebe por se tratar de um hospital de campanha? A diferença, acho que é justamente aquilo que a gente falou da adaptação, né? Eu acho que tudo nesse momento da vida das pessoas está se adaptando, né? E é algo bem diferente, é um hospital dentro de um pavilhão de exposição, né? Então isso é uma situação muito diferente, a gente acaba às vezes até se acostumando com aquilo, mas era uma coisa impensável, né? Alguns meses atrás, nunca que a gente ia pensar que ia estar passando por uma situação dessa. Tudo ali está sendo adaptado, né? A estrutura está super bem montada, está preparada para receber os pacientes, né? O que é necessário é feito por ali, mas é um hospital feito em um lugar onde até então não tinha nada a ver com a saúde. E talvez todos esses espaços aí de hospital de campanha, né, como a gente tem os outros hospitais de campanha instalados aí na cidade, talvez esses espaços tenham outro significado para muita gente, né, quando tudo isso passar. Pela descrição que você fez do serviço, doutor Marcelo, ele parece ser uma coisa muito valiosa. E eu queria saber se você tem ideia de como é que está a oferta, né, desse tipo de serviço pelo país, né? Eu sei que é uma pergunta difícil, a gente não sabe qual é a realidade, né, de cada região, num país enorme desses, mas imagino que você talvez, falando com colegas, tenha alguma ideia, né? O seu parece ser uma coisa muito bem montada, muito bem estruturada, né? Mas e pelo Brasil, né? Como que a gente deve estar nesse aspecto? O que a gente sabe das experiências, Luiz, que tem acontecido, né, que a identificação de que esses profissionais precisam de um cuidado de saúde mental, isso já foi feito, né, em diversos lugares do mundo. Agora, como eu disse, tem uma dificuldade muito grande de implantar isso, né? A gente sabe que em situações de alto risco, né, ou situações extremas como a gente está vivendo, às vezes a saúde mental não é colocada em primeiro plano, né? Às vezes os recursos são alocados aí no sentido dos cuidados intensivos, o que precisa ser feito, né? Isso não é errado, né? A gente tem que priorizar. Agora também se a gente não cuida dessa parte da saúde mental, a gente vai perdendo esses funcionários, esses profissionais da saúde, perdendo no sentido tanto afetivo, né, das pessoas chegarem em um esgotamento, desenvolverem quadros depressivos, ansiosos, precisar de afastamento e, portanto, se afastar da assistência. Então, é uma coisa que se a gente não investe na saúde mental desses profissionais, a gente pode ter as consequências disso na assistência também. É por isso que muito do que a gente trabalha na questão da saúde mental na prevenção e promoção à saúde. É lógico que a gente faz o tratamento quando algum quadro já está instalado, mas a gente precisa tentar abordar isso antes. Então, o que a gente sabe que tem acontecido no Brasil, né, em outros países, são alguns serviços aí, às vezes consultas de psiquiatria,
consultas com psicólogos dentro desses de hospitais gerais, onde estão voltados aí para o tratamento da pandemia, mas isso tudo muito pontualmente, às vezes com dificuldade de segmento, porque é o que tá dando para ser feito. O diferencial do nosso serviço é que a gente se estruturou para atuar nessas 3 frentes, que a gente acha que vai conseguir evitar o adoecimento também, né? Então esse é o diferencial. Mas o que está acontecendo nos outros hospitais são tentativas heróicas aí de ajudar os profissionais da saúde com os recursos que são disponíveis, né? Então a gente tem uma equipe grande no hospital de campanha que a gente está conseguindo fazer essa assistência diária dos profissionais da saúde, mas a gente sabe que infelizmente essa não é a realidade em outras cidades, mesmo de São Paulo, em outras cidades pelo Brasil. Como você falou, doutor Marcelo, geralmente nessa parte de saúde mental as pessoas só vão quando estão muito doentes, né? Ou às vezes nem isso, né? Passam a vida inteira sem ir. Então, nesse caso da parte de prevenção, né? As outras frentes que vocês estão trabalhando, como que isso é feito? Já tem um cronograma com horários? Porque a primeira parte que você falou parece uma coisa mais demandada, né? Vocês estão ali a postos, quem vier vai ser atendido. Essa outra, que exige uma atividade até em grupo, né? Algumas que você falou, como é? É possível fazer isso? Porque a impressão que dá quando a gente vê os atendimentos, ou talvez seja um momento que a gente ainda vai chegar, realmente fica uma situação em que não dá para ter outra coisa a não ser o atendimento prioritário, né? Como que vocês estão conseguindo conciliar isso? Boa pergunta, Luiz. A nossa prioridade, a gente está ali para ajudar os profissionais e para ajudar o andamento do hospital de campanha. O que a gente faz, assim, essas atividades elas são realizadas em pequenos grupos, então são 5 ou 6 profissionais da saúde, que a gente, o tempo dele sair da atuação dele na assistência, participar da atividade e já voltar para assistência, isso gira em torno de 20 minutos mais ou menos. Então, é um tempo curto que a gente consegue retirar aquele profissional da saúde, investir na saúde mental dele, trabalhar o que tem acontecido ali brevemente, e ele já volta para a linha de frente de novo. Essas atividades, elas são diárias, né? Então, a gente tem 2 atividades de grupo pela manhã e 2 à tarde. E, além disso, as capacitações também a gente faz semanalmente, 2 vezes por semana a gente faz essas capacitações. Então, a gente conseguiu fixar esses horários até para as equipes conseguirem se programar. A gente percebe, né, Luiz, que às vezes tem uma resistência, né, quando a gente fala de saúde mental, para a pessoa ir participar de alguma atividade. Quem nunca teve contato com isso parece meio diferente, né, e às vezes tem um receio. Mas depois da realização, depois deles participarem, o feedback tem sido super positivo, né, eles se sentem ouvidos, eles conseguiram expressar aquilo que eles estavam sentindo, que isso é fundamental. Às vezes a pessoa não está conseguindo falar sobre aquilo, né? Então, o que está acontecendo? Como que você está? Às vezes, quando a gente fala disso, isso por si só já traz um alívio para a pessoa, né? E depois disso, as pessoas sentem melhor, elas sentem que tem esse suporte de saúde mental, e isso por si só também já traz uma tranquilidade, já traz uma segurança para esses profissionais de saúde, de perceberem que estão sendo cuidados, e se precisar, a gente vai estar lá com eles, né? A gente sempre fala para eles que vamos estar juntos durante as atividades, né? Então estaremos juntos com eles. Eu imagino que essas atividades que já são programadas até aumentam a tranquilidade da pessoa para depois ela, quando sentir necessidade individualmente, se encaminhar para vocês também. Sim, e às vezes a demanda, Luiz, sai do próprio grupo, né? Então depois da gente realizar um grupo, o profissional procura a gente, olha, eu acho que eu estou precisando conversar um pouco mais. Eu falo, não tem problema, a gente marca agora uma consulta e o paciente é atendido, o profissional da saúde é atendido na mesma semana. Então uma coisa que a gente tenta facilitar ao máximo esse acesso, é por isso que a gente está lá dentro do isolamento com eles, para tornar tudo isso mais ágil. A nossa ação, Luiz, é voltada para os profissionais da saúde, mas o reflexo disso é direto na assistência, como você apontou, né? A partir do momento que o profissional da saúde está melhor, né? Quando ele está bem, ele consegue cuidar do outro muito melhor também. Então isso a gente percebe que a nossa ação tem reflexo na assistência também. E você falou um pouquinho já, doutor Marcelo, sobre isso, que é sobre, se não tiver um tratamento desse tipo, né? Uma atenção voltada para a saúde mental, é de fato possível perder o profissional de saúde no atendimento, né? Isso realmente é possível de acontecer? Tem um desfecho que a pessoa precisa deixar de trabalhar? Sim, na verdade, assim, quando a gente não tem esse cuidado com a saúde mental, o que acontece é o desenvolvimento, né, de algum transtorno mental
em plena atividade, né? Então, a gente não consegue interferir nisso, né? Se a gente não consegue atuar para ajudar esse profissional da saúde ou prover o tratamento adequado, o transtorno mental vai seguir o curso dele, né? E a gente sabe que os episódios depressivos evoluem, às vezes, com uma gravidade, né? Os transtornos ansiosos também, às vezes impedindo o indivíduo de exercer a função de trabalho. Então, se a gente não atua antes, a gente acaba assistindo o desenvolvimento dessas doenças. E é uma coisa que leva a afastamentos, né? A gente sabe que a depressão, os transtornos de ansiedade, né? O que a gente tem percebido mais durante a pandemia é o desenvolvimento de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos relacionados a trauma e a estressores, né? Essas três condições parecem serem mais prevalentes aí durante esse período que a gente está vivendo, que é algo parecido com o que aconteceu na SARS no início dos anos 2000 também. E muitas vezes imagino, não sei se dá para a gente dizer isso, mas muitas vezes de profissionais que não tinham esse tipo de uma inclinação para esse tipo de transtorno antes. São várias possibilidades, né? Então, tem tanto pacientes profissionais da saúde que já tinham algum transtorno mental em curso, né? Mas isso estava controlado, por exemplo, aquele indivíduo que tratava um quadro de depressão e estava estável, estava bem, em uso ou não da medicação, e isso às vezes tem aparecido a piora dos sintomas relacionados a tudo isso que a gente está vivendo. E as pressões, né, a carga de estresse que esses indivíduos passam. E tem também aqueles profissionais que não tinham antecedente psiquiátrico nenhum, né, não tinham nunca desenvolvido nenhuma questão de adoecimento mental, e estão abrindo quadros durante a pandemia, né? E, de novo, relacionado, às vezes, não diretamente ao trabalho, mas a todas as repercussões que a pandemia está trazendo na vida de todos nós, né? Às vezes não está diretamente relacionado a estresse no trabalho, mas a todas as mudanças que a pandemia trouxe na vida das pessoas. Dr. Marcelo, para finalizar, queria perguntar aqui uma questão mais para você mesmo, né? Como que vocês, né, você e a sua equipe que está atendendo os profissionais de saúde, trata de si mesmo, né? A questão do cinismo, né, às vezes de um certo distanciamento em relação à realidade que a gente está vivendo, né? No burnout, por exemplo, isso é uma das coisas que acontece muito, né? Acho que por isso da tua pergunta. A gente tenta trabalhar com os indivíduos assim, para perceber o que ali na relação de trabalho, como que está a vida de cada um. Quando a gente consegue aproximar um pouco mais, quando o indivíduo consegue identificar aquilo que não está legal, aquilo que ele não está se sentindo bem, ou quando ele consegue conversar sobre aquilo, parece que isso tem um efeito positivo, né? Para não ficar uma coisa tão velada no sentido de, vamos seguindo a vida e a gente vê como fica. Não, né? Então, se não tem uma coisa legal, vamos bater um papo sobre isso, né? Vamos conversar sobre isso. Então, a gente tenta trazer um pouco isso para a pauta também, né? Isso parece que ajuda um pouco esses profissionais também. E com a nossa equipe, a gente faz da mesma forma, né? Então, com os médicos residentes que estão lá, eu também me encarrego disso, né? Primeiro, eu sinto muito orgulho deles de estar lá, como eu falei para você, são todos voluntários que estão lá, então eu tento trabalhar com eles, primeiro, essa exposição ao risco que a gente está lá, né? Então, para um profissional de saúde mental é uma situação bem diferente, né? Você pode imaginar a gente fazer algum atendimento paramentado dentro de uma área de isolamento, mas é isso que eu tenho tentado trabalhar com os residentes também, no sentido de, olha, vamos conversar sobre isso, como está para cada um de vocês, essa escuta qualificada, e isso ajuda, né? Então a gente tem tentado focar nessa parte. E para você, pessoalmente, Dr. Marcelo, como está sendo esse momento, vivenciar esse momento, né? O que você está refletindo sobre isso, sentindo sobre isso? É uma pergunta boa, Luiz. Para mim tem sido um período, assim, um momento muito significativo, né? Eu acho que quando a gente consegue focar na saúde mental durante toda essa tragédia que a gente está vivendo aí na humanidade, de tentar tirar alguma coisa de positivo nisso, sabe? De ajudar o outro, de exercer o altruísmo, eu acho que isso tem um significado importante, né? Não tem nada de errado a gente tentar tirar alguma coisa boa de alguma situação trágica da vida da gente. Já basta a tragédia por si, né, que a gente está vivendo.
Então, acho que exercer a minha vocação como médico, né, os residentes estarem lá exercendo a vocação deles, toda a equipe de saúde mental, então os psicólogos estão trabalhando com a gente, os assistentes sociais, o pessoal que está junto da gente ali, eu acho que está todo mundo conseguindo ajudar, isso traz um bem-estar para a gente, no sentido de, olha, a gente está fazendo a nossa parte. Doutor Marcelo, tem algo que a gente não tratou aqui que você gostaria de destacar, deixar como uma mensagem final? Olha, Luiz, eu acho que a gente conseguiu abordar os pontos principais do serviço, né? Acho que da importância desse cuidado à saúde mental. Só gostaria, assim, para os teus ouvintes aí, essa mensagem aí do cuidado à saúde mental, de não entenderem isso como exclusividade de pessoas que estão na linha de frente, profissionais da saúde. A gente está no momento que cada um tem que olhar para si, né? E eu acho que esse cuidado da saúde mental é fundamental para todo mundo, né? O que a gente espera, infelizmente, nos próximos meses é um aumento da demanda em relação à assistência de saúde mental, justamente pelos transtornos mentais que vão se instalar nas pessoas. Então, se você que está ouvindo, se você não está bem, se você está passando por uma situação difícil, procura ajuda, né? Tudo bem conversar com alguém, tudo bem pedir ajuda. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? De tentar reduzir esse estigma em relação à saúde mental ou um cuidado da saúde mental. Então, por favor, se você não está bem, procura um profissional da saúde mental que vai poder te ajudar. Legal, obrigado, doutor Marcelo. Essa é a mensagem, o programa foi criado para isso, né? Tentar fazer as pessoas, se precisarem, não relutarem em pedir ajuda nesse sentido. Muito obrigado, doutor Marcelo, e boa sorte no seu trabalho aí, fundamental nesse momento. Obrigado, Luiz, e parabéns pelo seu trabalho também, super importante o que você tem desempenhado. Parabéns. Obrigado por terem ouvido mais esse Entre Mentes. Os profissionais de saúde agora precisam de todo o nosso apoio, né? E saúde mental, como sempre, é deixada um pouco em segundo plano. É bom a gente ter essa noção de que ela pode realmente, se não for tratada, levar simplesmente a tirar aquele profissional do seu posto de trabalho no momento em que ele é extremamente necessário, né? Então quem conhece, né, talvez o companheiro, companheira, seja profissional de saúde, algum familiar, preste seu apoio, né? Você mesmo pode acolher ou pode indicá-lo, né, de que é importante que ele procure algum serviço de saúde mental, né? Se ele não tiver, como esse do Dr. Marcelo, já instalado no local de trabalho dele, que ele procure de alguma forma alguns outros, né? Eu vi que a UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais, tem uma plataforma de serviço de saúde mental só para profissionais de saúde, feito de forma online, né, gratuita, e existem outras que eu tenho visto. Então, se você puder, né, conhecer pessoas, ou você mesmo for um desses profissionais, procure esse tipo de ajuda que é muito importante, é fundamental. Até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.